será cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar, enche a terra ao som da tua igreja. Que você possa começar a glorificar o nome do Senhor. Comece a glorificar o nome dele, porque ele já está nessa casa, porque ele já está entre nós, porque é ele que nos dá vida, é ele que nos ofertou uma nova vida. Que você possa dar a sua maior salva de palmas para o Senhor. E quem é esse que nos amou primeiro? Quem é esse que levou todos os nossos pecados sobre si para que hoje nós tivéssemos uma vida e uma vida com Ele? Uma vida que nos dá a nova chance todos os dias de caminhar com Ele, que é manso, que é humilde, que derrama a sua graça sobre a nossa vida. Eu me deparei com aquele mestre escrevendo No chão, e os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase atire a pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase atire a pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou?
Nossa vida foi transformada porque Cristo nos amou primeiro. Nossa vida foi transformada porque Ele nos aceitou. Ele se deu por nós. E esse louvor é tão lindo, a letra desse louvor é maravilhoso. E ele fala que eu não te troco por nada. Esse louvor é tão lindo. Ele diz: eu não te troco por nada. A minha vida foi transformada. E o Senhor naquela cruz, quando Ele se doou naquela cruz, Ele se doou tudo que Ele tinha por nós. Ele doou sua vida, Ele saiu do seu trono e veio aqui à terra para se doar por nós. Ele deu tudo que tinha por amor a mim e a você. E a pergunta para nós, igreja, nessa noite: o que nós temos oferecido ao Senhor? O Senhor se ofereceu no nosso lugar naquela cruz. Nós somos pecadores, nós éramos sujos, cheios de pecados, que ninguém daria nada por nós. Aí Jesus, com o seu amor, Ele veio, Ele sofreu nessa terra por mim e por você, alguém sujo. E por seu amor, Ele se doou e morreu naquela cruz. Ele nos deu uma nova vida. Hoje nós estamos limpos e temos uma nova vida, um novo nome. E glória a Deus por isso. E nós recebemos esse amor tão lindo do Senhor. Mas a pergunta que fica para nós recebemos esse amor tão lindo do Senhor, mas o que nós temos feito para agradar a Ele? O que nós temos feito aqui nessa terra para agradar o coração do Senhor? Porque todos nós queremos ir para o céu, todos nós queremos ser salvos, todos nós queremos ser amados, todos nós queremos ser perdoados, todos nós queremos ser restaurados. Mas na hora de se doar ao nosso Deus, ao nosso Senhor e ao nosso Salvador, nós falhamos, nós erramos. Nós negligenciamos esse amor ao Senhor. Ele que tem se doado tanto por nós. E nós muitas vezes na nossa vida diária, a gente não tem oferecido ao Senhor aquilo que Ele é digno de receber. Ao menos uma vez por semana, que é o culto do domingo, nós não temos nem sequer oferecido ao nosso Senhor o nosso culto na semana. Porque estamos na nossa vida desgraçada, ocupados demais com a vida desgraçada. Porque uma vida nessa terra sem Jesus é uma vida desgraçada. E Jesus morreu por mim e por você. E Ele nos deu uma nova vida. Mas não para que a gente continue nessa vida desgraçada que nós vivíamos antes. Mas que hoje a gente pudesse viver uma vida em abundância, mas na presença do nosso Deus. Não é longe dEle, não é afastado dEle, é na presença dEle. É no dia dos cultos, é o cultuar o meu Senhor. É o tirar um tempo durante o meu dia para o meu Senhor. Porque se eu e você, nós não somos capazes de oferecer ao Senhor um pouquinho do nosso dia para Ele, quão desgraçados somos nós, que recebemos tudo do Senhor e não somos capazes de dar nem sequer um tempinho para Deus. Não somos capazes nem sequer
de cultuar o meu Senhor em pleno domingo. O Senhor te amou, igreja. E o Senhor sente saudade de você. O Senhor sente saudade de você, igreja. O Senhor sente saudade de ter intimidade com você, igreja. Foi para isso que nós somos salvos. Foi para isso que Jesus veio a essa terra, para que nós tenhamos relacionamento com o Senhor novamente. Porque antes havia uma barreira, havia um véu que ultrapassava entre nós e o Senhor. Mas aí, através da morte de Jesus naquela cruz, toda a barreira foi quebrada, todo o véu foi rasgado, e agora nós temos acesso a esse Deus. Eu não preciso do homem, eu não preciso de ninguém para falar com Deus, eu vou diretamente a Ele. E nós temos essa oportunidade, igreja. Nós temos essa oportunidade de estar diante do Senhor todos os dias da nossa vida. É tempo da igreja acordar. É tempo da igreja se manifestar como filho verdadeiro de Deus. É tempo da igreja iluminar a escuridão que está no mundo. É tempo, igreja, é tempo de você se levantar. É tempo da igreja acordar. É tempo de você amar o Senhor. É tempo de você buscar o Senhor. A palavra do Senhor diz: buscai enquanto há tempo. Buscai o Senhor enquanto há tempo. E o tempo é agora, o tempo é hoje. O tempo não é amanhã, não é na segunda, não é na terça. O tempo é hoje. Acorde e busque o Senhor hoje. Ele te espera, Ele te chama e Ele continua te amando. Por você, esse Deus que te ama. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Pode sentar no seu lugar, seja bem-vindo a esse culto de gratidão. Nós estamos aqui essa noite para agradecer ao Senhor, porque Ele tem sido bom para nós. Glória a Deus. Hoje é noite de Santa Ceia. Noite linda e preciosa para nós. Queria chamar as crianças para a oração.
Amém? Cristo. Vamos levantar nossas mãos para nossas crianças, amém? Amém, Pai. Nós queremos te agradecer, Deus, por nós estarmos aqui, Senhor, na tua casa, Senhor, te louvando, te adorando, Deus Pai. Que a palavra de hoje, Senhor, que vai ser falada hoje para as crianças, Deus Pai, que elas venham ter o entendimento, Senhor, da tua palavra, Senhor. Que elas venham repassar adiante, Senhor, para os coleguinhas deles, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Protege, Deus Pai, cada um que está aqui essa noite, Deus. Aqueles que não puderam vir hoje, Deus Pai. Protege, acampa os teus anjos, Senhor, sobre a vida de cada um deles, Senhor. Sobre a vida de cada família, Deus, em nome de Jesus, Pai. Que cada um venha ser o pregador da tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Na sua família, Senhor, no colégio, na rua, onde eles andar, Senhor. Que eles venham falar de ti, Deus Pai, em nome de Jesus, Pai. Nós te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos para os momentos de dízimo da oferta. Em nome de Jesus. Você que vai ofertar nessa noite, dizimar. É o nosso momento de agradecer ao Senhor. É o momento desafiador da nossa vida, né? Que é o momento de dízimo e oferta. O momento de entregar, de devolver à casa do Senhor aquilo que nós temos tanto orado e pedimos a Ele, né? Em oração. Nós pedimos tanto ao Senhor que a nossa vida seja próspera, que a nossa vida seja abençoada. Nós pedimos ao Senhor um emprego, nós pedimos ao Senhor um bom salário, nós pedimos ao Senhor tantas coisas materiais. E muitas vezes quando nós recebemos, nós temos pena de dar os 10%. Às vezes nós pedimos um salário melhor, um cargo melhor, e o Senhor nos abençoa, o Senhor abre aquela porta. E muitas vezes quando nós recebemos essa bênção, aquilo que nós tínhamos orado, porque às vezes a gente esquece que a gente orou e pediu ao Senhor, e quando a gente recebe, a gente esquece que foi Ele que nos abençoou. E a gente esquece até de muitas vezes as promessas que nós fazemos para Deus. Senhor, me abençoa, Senhor, me dá um novo emprego, Senhor, me dá um bom salário, que eu serei fiel a Ti no dízimo e nas ofertas. E muitas vezes quando chega essa hora de ser fiel ao Senhor, de cumprir com a promessa, a gente acaba esquecendo ou se fingindo esquecer. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o Senhor, Ele permanece fiel em todos os momentos da nossa vida. Sendo nós fiel ou não, o Senhor permanece fiel. Sendo nós do jeito que nós somos, cheios de defeitos, de falhas, de desobediência, o Senhor permanece sendo Deus. Mas que a palavra nessa noite venha ao nosso coração e que das vezes que nós olhamos para Deus, a gente reconhece que sem Ele a gente não é nada, sem Ele a gente não pode fazer nada, que a gente seja fiel no dízimo e nas ofertas, reconhecendo que tudo que nós temos em bens materiais, o nosso trabalho, a nossa comida que está na mesa todos os dias, tudo é o Senhor que provê, tudo é o Senhor, tudo é Ele, tudo vem dEle, tudo volta para Ele, né? Então que a gente reconheça que tudo é do Senhor, nada é nosso aqui nessa terra, porque quando a gente sair daqui, tudo vai ficar aqui. Então que a gente junte tesouros para Ele, lá para o céu, e não os tesouros daqui da terra. Amém? Você que vai dizimar e ofertar nessa noite, pode pegar os envelopes, ou pode fazer pelo Pix. Nada vai roubar tua glória, nada vai roubar tua glória, tudo veio de ti, tudo volta pra ti. Nada vai roubar tua glória, nada vai roubar tua glória,
Céus e terra se encontram alinhados no seu trono. O universo estremece, o leão rugiu do trono. Céus e terra se encontram alinhados no seu trono. O universo estremece, o leão rugiu do trono. Nada vai roubar tua glória, tudo veio de ti, tudo volta pra ti. Nada vai roubar tua glória, nada vai roubar tua glória, tudo veio de ti, tudo volta pra ti. Amém. Você que vai dizimar e ofertar, eu queria que você ficasse de pé, para a gente poder orar. Você pode levantar o seu dízimo. Se você não tivesse seu envelope, levante sua mão. Que seja abençoado nessa noite em nome de Jesus. Pai, eu oro, Senhor, por cada filho teu. Nessa noite, Pai, que o Senhor venha abençoando o teu povo, os teus filhos. Deus, em nome de Jesus, coloca sobre cada um, Senhor, a tua graça, o teu amor, Pai. Que a fidelidade dos teus filhos, Senhor, venham transbordar. Venha frutificar, Senhor, em bons frutos de abundância sobre a vida de cada um. Que cada semente colocada aqui no teu altar de dízimo e oferta, elas venham se multiplicar, Senhor, na tua casa, para o mantimento da tua casa. E também, Senhor, na vida dos teus filhos. Que cada semente de dízimo e de oferta, elas venham se multiplicar assim na tua casa, para que nós possamos pagar, Senhor, tudo o que necessita aqui na tua casa. Seja os copos de água, seja água para beber, seja no banheiro com papel higiênico, seja uma cadeira, seja um instrumento que quebra, seja um ar-condicionado que quebra. Muitas coisas tem na tua casa, Senhor. Mas em nome de Jesus, que o Senhor possa tocar a vida do coração, no coração dos teus filhos nessa noite. E que o Senhor possa colocar, Senhor, obediência, Pai, obediência a Ti, a Tua palavra, obediência, Senhor, a tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Que nós venhamos a reconhecer que tudo é Teu, tudo vem de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor, pode vir deixar o seu dízimo na sua oferta. Nada vai roubar tua glória, nada vai roubar tua glória, tudo veio de ti, tudo volta pra ti. Aleluia! Quantos estão felizes na casa do Pai? Amém. Isso é bom. Pega a sua Bíblia junto comigo. Aleluia. Apocalipse 11, versículo 1. Glória a Deus. Amém, meu irmão. Deus é bom e a gente vai aprendendo de acordo com a palavra que Ele vai colocando no nosso coração e nos fortificando para viver a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Amém? Apocalipse 11, nós lemos
quinta-feira, né? O início diz assim: e foi-me dado uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram. Agora eu queria pegar na linguagem mais atual, né? Que é a NTLH. Para que você entenda perfeitamente o que nós estamos lendo. Diz assim: mas depois desses 3 dias, Apocalipse 11, 1. Depois disso, recebi uma régua de medir, parecida com um caniço, e me disseram: levanta-te e tira as medidas do templo de Deus e do altar, e conte as pessoas que estão adorando no templo. Porém, não tire as medidas do pátio exterior do templo, pois esse pátio foi dado aos pagãos, que pisarão a cidade santa durante 42 meses. Vamos orar. Pai, nessa noite nós clamamos o Teu coração. Que o Teu coração venha até nós e traga até nós um espírito de entendimento, para que a gente possa entender a Tua boa, perfeita e agradável vontade. E que aquilo que se levanta contra a palavra de Deus, que possa cair por terra, porque só o Senhor é Deus no meio de nós. Que a igreja diga amém. Bom, domingo passado a gente falou sobre Amós 7,7, que falava que Deus tinha na mão um prumo, e que ele ficava em cima de um muro, e que ia medir o seu povo. E nós falamos um pouco sobre os muros, né? Explicamos que tem um muro que é de Deus, né? Que é um muro de proteção, um muro de limitação, mas também que existem os muros ruins, né? E diante de tudo o que nós aprendemos, nós entendemos que Deus tem as suas medidas. Em Amós ele fala o seguinte: eu vou medir o meu povo, e se eles não passarem nessa minha régua, eu vou destruí-los. E aí quando a gente vai aqui a Apocalipse, a gente vê João. Se você está acompanhando, no versículo 10, Deus manda que João coma o livro, que é doce na sua boca, mas amargo no seu estômago. E é como em nós a palavra de Deus. Quando a gente se converte é só alegria, um tempo novo, aleluia. Parece que todas as lutas, todos os desafios, parece tudo que nos atrai ou que nos falta, passa o valor desse mundo. E nós somos tão gratos, poxa, por que não aceitamos Jesus antes? Ele é doce como mel. Mas com o decorrer dos dias, dos anos, né, que nós vamos vivendo, nós vamos vendo que a vida cristã não é tão fácil assim, porque no mundo nós temos aflições, somos pecadores, desejamos tantas coisas, e como nos falta coisas, irmão. Já prestou atenção? Às vezes saúde, às vezes dinheiro, às vezes você quer fazer uma viagem, não tem um tostão no bolso, às vezes você queria colocar algo novo no carro, de repente já quebra outra coisa. É um negócio terrível. E aí a gente diz assim: meu Deus, agora é amargo. É amargo no meu estômago. Por quê? Porque principalmente nós, né, no Brasil, temos o jeitinho brasileiro de nos virar, de ganhar dinheiro. E quando a gente é crente, não pode. Então crente não pode nada do que não presta, né? Então acaba que essas coisas dificultam, entre aspas, a vida, né? E já não é tão fácil. Mas o verdadeiro crente, aqueles que são lavados e remidos pelo sangue de Jesus,
passam com bom ânimo. Jesus disse: no mundo sofrereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele também foi tentado, ele não pecou, mas tentado ele foi. E de repente, quando João se vê no capítulo 11, o anjo diz a ele, né? Deus fala a ele: agora mede o altar, mede o templo, e vê ali quantos adoradores tem. Quantos adoradores tem aqui essa noite? Aleluia. Então esse altar é para você. E aqui nós estamos na figura de João, porque nós temos a régua na mão. O que é a régua? O que é que tem as medidas de Deus? A palavra. A palavra é a régua da minha vida. A palavra é o que mede os meus limites, os meus espaços, o que deve ter atenção dos meus interesses. A régua traz as medidas certas, e a régua é a palavra. Alguém pode dizer aleluia? Bom, a régua mede primeiro a nós. Não tem como medir outros se nós não formos medidos primeiro. Não tem como transformar outros se nós mesmos não formos transformados. Não tem como curar outros se nós não formos curados. Então a régua primeiro muda a nós. Quem conhece a história de Caim? Poucos? Quem conhece a história de Caim? Aleluia. Então vamos lá. Caim era o filho primogênito de Adão, ou filho, né? Primogênito da humanidade, não de Deus, que Adão era o filho primogênito ali no caso da humanidade de Deus, mas da humanidade, o homem que primeiro foi gerado do homem, ou o homem que primeiro foi gerado da mulher, foi Caim. Então estava tudo bem. Estava tudo bem até nascer Abel. Olha isso. Já observou isso? Porque até então não tinha com quem se comparar. Você quer entender o que é um prédio torto, ou perceber o que é um prédio torto? Construa um reto ao lado dele. Quem já ouviu essa história? Quer ver um muro torto? É só construir um muro reto, bem pertinho. Quer ver um poste desse torto? É só colocar um poste reto perto dele. Automaticamente as pessoas vão perceber que aquilo está torto. Então quando nasce Abel, e quando vai se fazer a primeira adoração após o nascimento de Abel, se percebe que as adorações de Caim não eram boas adorações. Abra comigo Gênesis 4, 3. Gênesis 4, 3. O tempo passou. Um dia Caim pegou alguns produtos da terra e ofereceu a Deus, o Senhor. Abel, por sua vez, pegou o primeiro, primeiro carneirinho nascido do seu rebanho. Caim pegou alguns produtos, ninguém está falando que era produto ruim, mas eram alguns produtos, e deu para Deus. Abel não, pegou o primeiro carneiro nascido do seu rebanho, matou e ofereceu as melhores partes ao Senhor. O Senhor ficou contente com Abel e com a sua oferta, mas rejeitou Caim e a sua oferta. Como é que ficou Caim? Caim ficou furioso e fechou o quê? Fechou o quê, igreja? A cara. Então o Senhor disse: por que você está com raiva, Caim? Ou, por que você está chateado, Caim? Porque anda carrancudo. Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo.
mas você agiu mal, e por isso o pecado está na porta. O que foi que Caim fez? Agiu mal, e por isso o pecado está na porta, à sua espera. Agora, essa dica de Deus no final é tremenda e nós temos que pegar para nós. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Você quer ver como diz na tradução NVI, que é uma tradução também bem explicada? Versículo 7 diz assim: se você fizer o bem, não se levantará. Se porém não o fizer, saiba que o pecado está à espreita da tua porta. Ele deseja governá-lo, mas você deve dominá-lo. Você pode dizer para o seu irmão, para ele não perder essa? Diz assim: o pecado deseja governar você, mas é você que deve dominá-lo. Aí é interessante, porque quem já ouviu aqui aquela história dos dois lobos dentro de nós? Quem já ouviu? Né? A carne e o espírito. E aí alguém pergunta, né, a um sábio, como? A quem vencerá, né, essa guerra? E o sábio diz: aquele que você alimentar. Então vamos trocar aqui. Dentro de nós que viemos deles, nós não viemos só de Adão, nós viemos de Caim e Abel. E logo, dentro de nós existe dois brigando. E você deve controlar o Caim, para que ele não mate o Abel. Eu achei muito interessante isso. Eu achei formidável essa indagação. Eu vi um pregador falando sobre isso, que dentro de nós existem essas duas humanidades, a humanidade boa e a humanidade má, e que nós devemos ter o controle, para que a humanidade má não mate a minha humanidade boa, porque nenhum de nós aqui é 100% mal ou 100% bom. Temos as nossas falhas, mas também temos as nossas virtudes. Agora, quem vencerá? Aquele que você alimentar. E quem te ajudará? A régua, a palavra, as medidas de Deus, serve para que eu consiga conviver com você. Se nós alimentarmos sempre o Caim, nós vamos sempre desprezar o Abel, que é o que quer vir para os cultos, que é o que quer fazer um sacrifício do primeiro lugar, que é o que quer fazer bem o irmão, que é aquele que quer visitar a viúva, alimentar o órfão. Mas se você alimentar o Caim, ele vai pensar somente em si mesmo. E se ele estiver em você, é fácil ter inveja. Quando alguém tocar melhor do que você, cantar melhor do que você, pregar melhor do que você, se vestir melhor do que você, ele recebeu um elogio que você ainda não recebeu. Eu sei que é muito difícil, que nós, por causa do nosso orgulho, confessar que temos ciúmes, confessar que temos inveja, se é que temos, amém? Mas se tiver, é só Caim querendo governar o Abel que está em você. É difícil para nós, se nós não abrirmos mão, e de Deus chega ali: olha, Abel, se tu tivesse feito o que era bom, não tinha sido aceito. Agora, sabe qual é o problema? É que o pecado está à porta. Você está com ciúmes do teu irmão, você está com inveja do teu irmão, porque até então eu só elogiava você, porque só tinha você. Já pensou? E agora que tem Abel, ele fez uma coisa que você até agora não tinha feito. Eu acredito, gente, que no paraíso não tinha fruto ruim. Não tinha.
Só tinha fruto bom. Então Caim não oferecia fruto ruim, mas a palavra diz que ele pegou ali qualquer coisa, pegou uns frutos lá e deu para Deus. Abel não. Abel quis dar algo melhor. Então quando se colocou um no lugar do outro, o de Abel foi melhor. Você tem que trabalhar isso em você. Se você vê alguém ser elogiado, porque sempre chega no horário, e você sempre chega atrasado, nunca recebe um elogio, poxa, como eu vou dar um elogio a você? Tá doido? Não, mas você dá a fulano, porque esse fulano chega cedo. Repreende a inveja e melhora. Porque mas o pastor só gosta de fulano. Porque o pastor só anda com o fulano. Será que é só o pastor? Às vezes pode ser o pai. Não, o meu pai gosta mais do meu irmão, mas por quê? Talvez as ofertas que você deu ao seu pai não sejam ofertas parecidas com a oferta do seu irmão. E se você se comparar... Quem aqui já fez a ser como Jesus? Quem já fez? Levanta a mão. Quem fez ou está fazendo? Levanta a mão. Aleluia. Em toda comparação a... Então não fizeram, tem que fazer de novo. Em toda comparação a... Digo nunca. Vai para casa que essa dura, uma vergonha, vai ler o livro direito. Em toda comparação a... Nem os professores sabem. Jesus, tenha misericórdia. Bora para cá. Você tem que entender que Deus tem uma régua, Ele tem um padrão. Então você não deve ir contra os padrões de Deus, você vai perder. Caim foi contra os padrões de Deus, chama seu irmão e mata seu irmão. Versículo 8. Caim falou com seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou Abel, seu irmão, e o matou. Não era um homicídio qualquer. Era um bom irmão. Era a morte de um adorador. Então o Senhor perguntou a Caim: aonde está Abel, teu irmão? E ele respondeu: não sei. Você já observou que todo ciumento, que todo invejoso, ele é regado ou mantido por um orgulho? Ele faz o que é errado, ele destrói o casamento, ele destrói a amizade, ele é agressivo verbalmente, mas ele é cheio de razão. Não sei. O senhor só não gosta dele? Não é ele o melhorzão? Não sei. Sou eu quem deve guardar o meu irmão? O Senhor disse: o que foi que você fez? O sangue do teu irmão clama da terra a mim, por isso agora você é amaldiçoado. Amaldiçoado pela terra que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Bom, irmão, isso aqui é muito fácil, eu não preciso explicar, mas vou explicar. Toda vez que você quebra os padrões de Deus, você é amaldiçoado. Talvez a palavra muito forte que a pastora falou aqui no início, dizendo vida desgraçada. Talvez para você a vida não seja tão desgraçada, mas para quem vê um filho no câncer hoje, talvez pense diferente. Não é à toa que cantamos aquela música: não haverá mais morte ali, não haverá nenhum clamor, porque dói. Essa vida dói. Essa é a verdade. E quando nós encontramos a Cristo, os nossos valores mudam por um tempo. Mas logo depois parece que a gente não consegue mais assemelhar, e o meu carro tem que ser trocado por um carro mais novo, porque o fulano do carro... Gente, até as nossas conversas. E eu estou falando nossas, até eu. Tu viu o carro de fulano?
Não dá nem para enterrar a gente dentro. Porque quando a gente morre, parece que a gente perde o valor, mas o carro continua com valor. Quem vai enterrar alguém dentro de um carro? Com o tempo, a gente vai perdendo os valores. A gente vai perdendo as medidas. E quando nós meditamos na palavra, a gente bota a régua lá e, opa, eu estou precisando melhorar. Quem aqui ainda está preocupado com a frase, em toda comparação a... para você ler o livro. Se você anda com mau comportamento é porque você não está lendo 2 livros. O da Ser como Jesus direito e a Bíblia. Primeiro a Bíblia, Ser com Jesus depois. Não mudou, meu amigo, não mudou. Não está na régua. E a régua faz o que comigo, pastor? A régua é amarga. Ela é amarga, ela vai estreitando você. Mas é ela que diz assim, olha, ele é um adorador, ele pode permanecer no altar. Eu vi uma pregação esses dias de um grande pastor, um grande líder, que alguém chegou para ele, alguém entusiasmado, sabe, que queria fazer a obra de Deus, e disse assim, pastor, me transfere a unção. E aí ele disse assim, que ele já é um senhor de idade, né? E um cara jovem chegou e disse, me transfere a unção. Aí ele disse assim, você não quer a unção. Ela disse assim, por que eu não quero a unção? Eu quero fazer o que o Senhor faz. Eu quero, sabe, poxa, eu quero ser um homem de Deus tremendo como o Senhor é. E chegou a minha vez, eu quero a unção. E diz, você não quer a unção. A unção na sua vida será maldição. Porque você vive a vida toda errada. E eu, rapaz, teve coragem de dizer isso. Unção na vida de meu rei Saul. Depois que ele saiu da régua de Deus, era o quê? Maldição, demônio. A palavra não diz Satanás colocou um demônio em Saul, não. O Senhor colocou um espírito de loucura. Porque unção sem medidas de Deus vai trazer problema para você. Aí você quer unção, está aqui pregando, com a vida errada. Quando desce do altar, passa pela irmã, pelo irmão. Assim diz o Senhor: endireita a tua vida, ou então te ceifarei. Aí você fala, meu Deus, o que você saiu comigo? Você não queria unção. Mas o irmão ali faz tudo errado, mas ele não quer unção. Ele quer o pecado. E a palavra de Deus diz, aquele que está pecando, peque mais. Pode pecar mais. Agora aquele que está se santificando, se santifique mais, porque o Senhor tem medido o altar, o Senhor tem medido a igreja, e só cabe os verdadeiros adoradores. Abra comigo Efésios 4. Efésios 4, versículo 11. Eu mandei até uma mensagem para vocês hoje, acredito que vocês receberam, não sei se leram. Estou preocupado, gente. Vocês não estão lendo nem a minha mensagem? Imagine Bíblia. Estou preocupado. A mensagem dizia mais ou menos assim: não se molde ao padrão do erro, não se molde aos valores dos outros, não mude quem você é em Cristo para caber em tal grupinho, para ser aceito em tal panelinha. O Senhor tem suas medidas. Alguém pode dizer aleluia? Então Efésios 4, versículo 11. Vão lendo aí, já vão recebendo. Efésios 4:11 diz assim a palavra do Senhor: Ele designou alguns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Com o fim de quê? De preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja o quê? Edificado.
até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo qual é a medida? A medida da plenitude de Cristo. Aleluia. O propósito é que deixamos de ser crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, ou jogados de lá para cá por todo o vento de doutrina, pela astúcia e pela esperteza dos homens, que introduzem ao erro. Aí eu queria passar. Não, segurei. Essas são as medidas. A medida de quê? De um varão perfeito. Vamos ler na NTLH? 14. Então não seremos mais como crianças, arrastados pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamentos de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e por meio delas levam outros para caminhos errados. Ao 15, pelo contrário, falando a verdade, com espírito de amor, crescemos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é o cabeça. E é Ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes fiquem bem ligadas entre si, por meio da união de todas elas, e assim cada parte funciona bem, e o corpo todo cresce como? Ele cresce saudável e se desenvolve no meio do amor. Quando nós estamos nas medidas de varão perfeito, é a medida de Cristo. Mas quando nós não estamos na medida perfeita, nós criamos um ambiente desagradável, um ambiente egoísta, um ambiente tóxico, um ambiente de inveja, um ambiente, sabe, de ciúmes. É natural que o homem tenha ciúmes da sua esposa, a sua esposa também tenha ciúmes do seu marido, mas demais é pecado. Demais é um ambiente tóxico. Eu quero repetir isso para você. Não se anule. Não se anule para não incomodar. Porque cristão que é cristão de verdade incomoda. Não é para ser o chato não, mas é porque ele é luz. Ele é muro reto. Então é natural que está todo mundo contando piada imoral. O crente chega na sala, acabou a conversa, acabou a graça. Ih, chegou chato, gente. Depois a gente termina de contar a piada. E tudo bem para mim, porque eu não quero rir dessas coisas. Minha felicidade que eu busco é outra. Está no Senhor, que é meu pastor, e por causa da minha confiança nele, nada me falta. Não se molde para caber em lugares errados. Nós devemos trabalhar cada dia nas medidas de Deus, nos parâmetros de Deus. Eu fico pensando, se Noé tivesse mudado uma medida da arca, só uma medida. Gente, não tinha como saber se ia dar certo. A única forma de saber se ia dar certo ou não era obedecer, fielmente. Porque quando choveu, não tinha água ali. Não tinha como testar. Não deu para fazer o test drive. Se não passasse no test drive, tinha todo mundo morrido. Mas Noé obedeceu, vírgula por vírgula. Então o que aconteceu? Ele salvou toda a sua família. Alguém pode dar um glória a Deus, um aleluia? Tem gente que quer mudar as medidas e ter os bons resultados. Como é, pastor? Tem gente que muda medidas e quer ter o mesmo resultado de quem cumpre fielmente. E o que Deus quer?
Você vai entender. Você vai entender. Vamos falar de resultados. Você sabe que nem todo resultado vem das medidas certas. Nem tudo que dá certo, está certo. A gente já ouviu essa frase? Nem tudo que dá certo, está certo. Às vezes você vê uma pessoa rica e a gente fica assim, meu Deus, como ela cresceu tanto nessa cidade. Só que quando você convive com ela, você vê que ela é uma pessoa tão humilde, uma pessoa tão honesta, tão direita, que você fica pensando assim, é um milagre esse homem ter ficado tão rico. Porque realmente ele não rouba ninguém, ele é um cara fiel, ele é trabalhador mesmo, e ele enriqueceu assim, uma coisa linda. Mas existem muitos outros, muitos outros, que são ricos semelhantes de roubar pobre, de roubar os outros. Pessoas que têm carrão, porque rouba salário de pessoas que não conseguem nem comprar um carrinho velho. E acha que porque tem os mesmos resultados, pode ter o mesmo mérito. Quando vier o dono da vinha. E aqui caberia a palavra do rico e de Lázaro. Lázaro estava ali, mas o rico tinha melhores resultados. Bom, você conhece a história. Quando vier o dono da vinha, ele vai pagar o salário a cada trabalhador. Mas ele vem com a régua. Olha, a calculadora de Deus não erra as contas. Senhor, Senhor, mas eu ganhei muitas vidas para Jesus. Senhor, eu expulsei demônios. E no tempo da internet, se ele conseguir levar o celular, ele mostra, olha eu aqui. O cara estava ou não estava endemoniado? Aí Deus estava. Olha aqui. Esse aqui é dos terríveis, hein? Tu botou mesmo para botei. Não te conheço. Mas Senhor, eu curei pessoas. Se eu quer ver, não precisa. Eu sei o que você fez. O problema é que eu sei o porquê também você fez. Esse é o problema. O porquê você toca, o porquê você canta, o porquê você prega, o porquê você foi visitar aquela viúva, para aparecer, para tomar o meu lugar de Deus e ser adorado pelos homens. Por isso que a sua igreja era cheia. Ele vem pagar de acordo com a intenção do nosso coração, nas medidas de Cristo. Nem todos que falam Senhor, Senhor, realmente estão chamando Ele de Senhor. Abra comigo Judas, e a gente já vai terminar. Judas 1. Tem duas cartas, quando eu vou ler, eu digo assim, lá vem bomba do céu. É Tiago e Judas. Judas 1 ao 3 diz assim: eu, Judas, servo de Cristo, irmão de Tiago, escreva esta carta aos que foram chamados. Fala aí pro irmão do teu lado, toca nele, é para tu. Para tu essa carta aí. Recebe. Isso é, a quem Deus, o Pai, ama e a quem Jesus Cristo faz o quê? Protege. Aleluia. Que vocês tenham mais e mais a misericórdia, a paz e o amor de Deus. Meus queridos amigos, eu estava fazendo todo o possível para escrever a vocês a respeito da salvação que temos em comum. Então senti que era necessário escrever agora para animá-los a combater a favor da fé, que de uma vez por todas Deus deu ao seu povo. Pois alguns homens que não temem a Deus entraram no meio da nossa gente sem serem notados. Eles torceram a mensagem a respeito da graça do nosso Deus, a fim de arranjar desculpa para a sua vida imoral. E também rejeitam a Jesus, o nosso único mestre e Senhor.
Agora eu quero que você passe para o 11. Depois você pode ler todo em casa. Não estou escolhendo versículos para pregar algo fora de contexto, não. Versículo 11 diz assim: ai deles que seguem o mesmo caminho de Caim, por causa de dinheiro, eles se entregam ao mesmo erro de Balaão. E como Corá se revoltou e foi destruído, eles também se revoltam e serão destruídos. Com suas vergonhosas bebedeiras, eles são como mancha de sujeiras nas refeições das suas amizades. E ele fala nas manchas de refeição de amizade que vocês realizam. Eles cuidam somente de si mesmos. São como nuvens levadas pelo vento, que não trazem nenhuma chuva. São como árvore, que mesmo no outono não produzem nenhuma fruta. São como árvores que foram arrancadas pela raiz e estão completamente mortas. Eles são como as ondas bravas do mar, jogado para cima a espuma de suas ações vergonhosas. São como estrelas sem rumo, para as quais Deus reservou para sempre um lugar na mais profunda escuridão. Deus tem suas medidas, irmão. E se nós nos perdermos nas medidas de Deus, nós seremos condenados naquilo que pregamos. Você entende isso? Quem entende isso? A verdadeira pregação não é aquela que convence pessoas a vir ao altar, aceitar Jesus. Eu vivi esse tempo, aonde manipulávamos pregações para que as pessoas fossem seduzidas pelo Evangelho, e elas vinham até o altar por causa daquela sedução, elas se entregassem a Cristo, e nós fazíamos placa, e nós fazíamos festa, e era tão legal aquilo, e é legal mesmo, não estou, dizendo que é ruim. Aí precisava fazer o quê? Tinha que ter um encontro com Deus, tinha que ter uma revisão de vida, que era para a pessoa realmente se converter, senão não se convertia não. Era só do oba-oba, tinha que levar para um lugar, para a pessoa entender que precisava de algo super importante. O que é? Se não disserem, também não vou dizer. O que é que todo crente de verdade precisa fazer antes de ser crente? Sem medo, gente, vai, fala. Se arrepender. Se não há arrependimento, não há nova vida em Cristo. Então é preciso que o homem entenda que ele é falho e pecador, e ele precisa entrar nas medidas de Jesus. Eu queria te fazer uma pergunta agora. Você é dessas pessoas que se comparam? Quem conhece a história da Branca de Neve? Estava tudo bem com a madrasta, até o bendito espelho falar que a Branca de Neve era mais bela. A mulher virou cão, porque ela queria ser a mais bela. E aí ela, realmente muito bonita, lindíssima, se transforma em uma bruxa, terrível, cão em pessoa. E pegou algo bonito e transformou em veneno, uma maçã, e deu a jovem para que ela morresse. E a jovem, para aquela mulher só tinha um pecado: era mais bela que ela. Será que nós temos esse pecado? Só somos legalzinhos até chegar outro melhor do que nós? Nas medidas de Cristo, João disse que ele cresça
Convém que ele cresça e eu diminua. Nas medidas de Cristo, Paulo disse: quem é Paulo? Quem é Apolo? Dois fera. Você imagina aí dois homens assim, que você queria assistir um debate teológico. Tu imagina? Paulo, discípulo de Gamaliel, e Apolo. Rapaz, o cara era fera. O cara era fera que convencia as pessoas sem o Espírito Santo. Ele era tão fera. Paulo convencia as pessoas com o Espírito Santo. Apolo convencia as pessoas sem o Espírito Santo. É tanto que ele não batizava as pessoas no Espírito Santo. Era dois fera. E eles, na medida de Cristo, disseram: nem Paulo e nem Apolo, mas é o nosso Senhor Jesus Cristo. Convém que ele cresça e nós diminuamos. Será que isso concede ao nosso comportamento? Eu gosto que fulana canta. Eu dou tanto valor quando fulana prega. Eu dou tanto valor quando ciclano toca. Eu dou tanto valor como fulano age. Fulano é tão educada. Parece que a gente não pode ouvir elogios para outra pessoa que não seja para nós. Eu estou só perguntando, irmão. Agora, se você sente alguma coisa, pelo amor de Deus, recebe em você o que ali foi falado a Caim. Caim não recebeu. Controla o teu espírito. Pastor, então eu sou a pior pessoa do mundo porque eu sinto esses sentimentos? Não, filho. Não, filha. Às vezes foi seu pai que gerou esse sentimento em você. Às vezes foi sua mãe, ou até a situação que você viveu, até as humilhações que vocês passaram. Vocês entendem isso? Se eu fui uma pessoa que fui humilhada a vida toda, nesse mundo eu vou batalhar para ser diferente. Eu vou batalhar para ser elogiado. E eu vou fazer por onde? E quando eu não for, é natural que eu me frustre. Mas nas medidas de Cristo, eu consigo ser mais do que isso. Porque eu já não preciso provar a ninguém que eu sou bom. Porque só há um que é bom. E ele morreu numa cruz por mim. E esse é o meu Salvador, Jesus Cristo. Caim era para ter dito: Deus, eu estou com tanto ódio de Abel. Estava tudo bem até aquele infeliz chegar. Mas Caim, isso é ruim, o que está no coração é ruim, mas eu vou matar ele. Me ajuda, arranca isso aqui de dentro de mim. Porque a minha vontade que eu tenho aqui é matar. Ele nem sabia o que era matar, gente. Porque ninguém nunca tinha matado ninguém. Mas ele não abriu o coração. E ele deixou aquilo dominar ele. E quando dominou ele, a palavra fala que Judas foi dominado por aquilo que ele sentia. E aí Satanás veio e possuiu Judas. Quando ele entregou a Cristo, ele não estava sozinho, ele estava com o próprio diabo nos coros. Assim como a bruxa da Branca de Neve. E eu e você? Não se machuque, que é o que eu vou dizer, tá? Às vezes ficamos com o diabo nos coros, quando alguém faz raiva a nós. Porque nas medidas de Cristo isso não passa. Quantos dias você fica magoado com alguém? Quantos dias? Porque a palavra diz: irai-vos, mas não deixai que o sol se ponha contra a vossa ira. Precisamos melhorar. Porque nós não podemos nos medir pela nossa medida, pelas nossas razões. Eu não falo mais com fulano, eu não preciso mais de ciclano, eu não quero conversa, eu deixei de ser besta, Não é que você vai viver com gente tóxica, toda hora machucando você, pisando você. Não, querido, mas no seu coração tem que estar bem decidido as medidas de Cristo. Se ele precisar, eu ajudo. Se ele ligar para mim, eu vou lá. Se ele não tiver um amigo para levantar ele do chão, eu me coloco a ser o bom samaritano. Porque o samaritano, ele era inimigo daquele que ele salvou, mas ele escolheu salvar.
e Cristo se agradou. Então quem é o teu próximo? Pronto. É simples assim. E a gente vai poder se ajudar. Os músicos podem vir. É simples assim, nós vamos poder nos ajudar. Sabe, pastor, eu estou chateado com fulano. A palavra de alguém, de um terceiro amigo, cheio de Cristo, é tão bem-vinda. Mas é tão difícil achar um terceiro amigo cheio de Cristo. Vamos dizer aqui que eu estou chateado com Cícero. E a gente brigou sério. Você sabe o que é que a maioria faz? Eu vivi isso. Você sabe o que é que a maioria faz? Não vou me meter. Ninguém foi cheio de Cristo o suficiente para salvar a amizade. Não estou condenando o povo. Mas eu só estou dizendo daquilo que eu senti falta, de alguém cheio de Cristo, para tentar reatar a amizade. E alguém cheio de Cristo tem que ter coragem de dizer: você está errado. É errado ele e é errado você. Mas a gente não quer perder a amizade, nem sua e nem dele. E aí a gente fica no meio. E o cordão de 3 dobras se desfez tão facilmente. Por quê? Porque não tinha Cristo? Não tinha alguém cheio de Cristo, capaz de unir. Mas essa noite o Senhor está nos chamando para, com uma régua na mão, sem medo, trazer as medidas de Cristo. Com uma régua na mão, nós vamos sem medo dizer: olha, o que está errado, está errado. Ah, mas é orgulho. Ah, é inveja. Você está tão magoado por quê? É orgulho isso aí. Não, mas é porque você tem sua razão, ele tem o dele. Alguém está entendendo? Briga de marido e mulher. Quem dá discipulado de marido e mulher? Pare de dar opinião. E dar opinião em discipulado de marido e mulher, não. A gente escuta ele, escuta ela e fica a favor de ambos, porque eles são só um. Se eu ficar a favor de Luiz contra a Sara, eu não estou a favor do Luiz, eu estou contra ele, porque ele e Sara são um. Alguém está entendendo? Então eu tenho que ouvir o Luiz, ouvir a Sara e tentar colar esse negócio. Fala comigo, com a régua. Não é com a minha opinião, é com a régua. Sara, o que a palavra diz? A palavra diz que eu tenho que ser submisso, mas eu acho que não, peraí, o que a palavra diz, Sara? Ela fala que eu sou a noiva de Cristo, que eu tenho que ser uma mulher sábia. Fala tantas coisas, né, Sara? Pronto, tu vai ver o que a palavra diz. Luiz, o que a palavra diz? Rapaz, não quero nem saber, que ela me fez raiva, não saber. Luiz, o que a palavra diz? Você tem que amar a Sara como Cristo amou a igreja. Tu tá amando, Luiz. Pelo menos como ele ama a tu, só a tu. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Você não precisa entrar no negócio, você só precisa levar a palavra e medir. Quando você medir, a palavra fala e não você, não vai precisar se meter. Você brigou com Cícero, Marcelo? Então o que a palavra diz? Olha isso, a diferença. Você se meter. O que a palavra diz? A palavra diz que vocês devem sentar, que vocês devem conversar. A palavra fala que vocês devem medir esse direito. Bora ler a palavra, nós três. Vamos fazer uma campanha de jejum, de oração. Aí tem gente que diz assim: eu vou orar. Orar cheio de ódio? Orar cheio de ódio, cheio de inveja? Não, querido, não é assim. Orar é sangrar para tirar esse sentimento ruim que está dentro de mim. Porque quanto mais a gente ama, mais a gente se magoa. Quanto mais a gente ama, mais magoado nós ficamos às vezes. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Deixa o Espírito Santo falar com você.
Coloque nas suas orações a revelação que em toda comparação há Espírito e em verdade te adoramos em espírito e em verdade te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis, Rei dos Reis, oh, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor em espírito e em verdade. Te adoramos, te adoramos. O salmista diz: olha em mim se há algum caminho impuro. Em espírito, Olha o meu e coração em agora. verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos. Adore essa noite, levante suas mãos ao céu, adore aquele que é digno. Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, e o meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, e o meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Quando Davi pecou, quando ele chegou em si, teve a conversa com Natã, ele disse: eu pequei. E ele correu para o quarto. E quando eu vi a ação de Davi, eu chorei, porque ele tira a coroa. Ele faz totalmente diferente do que Saul fez. Ele tirou as vestes reais. Ele foi jejuar como alguém desgraçado. E a oração de Davi está lá no Salmo 51. Depois você pode ler. E Davi disse, entre tantas coisas: me tira tudo, mas não me tira o teu Espírito Santo. Me tira tudo: coroa, roupas reais.
Davi não queria saber dos súditos que estavam na porta batendo, preocupados com o rei. Ele viu o que aconteceu com Saul. Por menos do que ele fez, Saul perdeu o Espírito Santo e ficou uma pessoa perturbada. E Davi sabia que ao toque da adoração, os demônios que estavam em Saul eram acalmados. E ele sabia que aquilo não era dele, era o Espírito de Deus, ao qual Samuel tinha profetizado sobre ele. E Davi disse: por favor, me perdoe. Por favor, não retire o Espírito Santo de mim. Deus disse a Caim: Caim, tua carne quer te controlar, mas é você que deve controlá-la. E eu queria que você, irmão, junto comigo agora, vamos orar e vamos clamar ao Senhor, dizendo: Senhor, não tire o teu Espírito Santo, para que eu pare de falar besteira. Quando o meu coração estiver amargurado, ressentido, que eu pare de ofender as pessoas, ofender pessoas que eu amo, que eu não me distancie de Ti no momento da minha aflição, mas que eu me cale e espere esse momento ruim ir embora. Irmão, você é humano, é normal ter raiva. A palavra de Deus diz: irai-vos, mas não pequeis. Não está pedindo a você algo impossível, não está querendo que você dê uma de doido, não. Ele diz: você vai ter muita raiva ainda, mas se você crer e confiar no fruto do meu Espírito, eu te darei mansidão, temperança, autocontrole, domínio próprio, benignidade e paz. Você não precisa provar nada a ninguém, mas você precisa se entregar a Jesus verdadeiramente. Porque diante de sentimentos ruins, o mal jaz à porta. Talvez Caim nunca imaginou na vida dele o que era esse mal. Que Satanás, quando se apresentou ao pai de Caim, era com uma criatura majestosa, a serpente. Não era como hoje uma cobra feia, peçonhenta, não. A palavra diz que era mais sagaz de todos os animais. Você imagina uma bicha inteligente, era ela. Deveria ser linda, falante, sedutora, para convencer Eva a fazer o que ela queria, até contra Deus. Mas diante de tudo aquilo, Caim sucumbiu à sua própria emoção e matou uma boa pessoa por causa dos seus maus sentimentos. Queria que você fizesse oração junto comigo e diga: Pai, eu abro mão de tudo aquilo que me aprisiona. Se for inveja, se for orgulho, se for ciúme, você vai falando: Deus, eu quero jogar fora todos os ciúmes que eu sinto, todo sentimento estranho quando eu estou perto de uma pessoa, todo sentimento desconfortável que eu sinto quando eu estou perto daquela pessoa que às vezes nem é uma pessoa ruim, eu sei que ela não é uma pessoa ruim, mas eu me sinto tão incomodado, Senhor, e eu quero que isso saia de mim agora, em nome de Jesus. Você crê? Diga: Pai, em nome de Jesus, eu rejeito toda semente do inferno, eu rejeito toda ação de Satanás, e eu coloco em mim a paz que excede o entendimento, para controlar o meu espírito, para que eu possa, Senhor, te dar glórias e honras através do meu comportamento. Diga: meu Deus, eu não vou mais sabotar o meu casamento, sabotar a minha família. Eu não vou mais sabotar o meu trabalho. Eu não sei aonde você tem sofrido. Diga: eu não vou mais sabotar o meu relacionamento com a minha filha. Eu não vou mais sabotar o relacionamento com o meu filho. Eu não vou mais sabotar o meu relacionamento com a minha esposa, com os meus amigos, por causa de emoções tolas, de emoções contrárias à tua medida. Diga: faça de mim
Alguém manso e humilde e não soberbo. Diga manso e humilde e não soberbo. Diga alguém manso e humilde. E eu rejeito agora toda vaidade, toda soberba, todo orgulho, que é a raiz de todos os outros pecados, querido, que fez Caim matar o irmão foi o orgulho, que até então as melhores ofertas eram a dele. Então, Senhor, nós rejeitamos a comparação, e que essa comparação caia por terra nessa noite, para que o Teu nome seja exaltado nesse lugar. Isso em nome de Jesus. Amém e amém. Dos reis foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, o meu prazer é estar. Os diáconos podem vir, os presbíteros. Do Senhor, e o meu prazer é viver na casa de Deus, Na tua casa, onde Deus, flui o amor. o meu prazer é Viver na casa de Deus, onde flui o amor. onde flui o amor, o meu prazer, onde flui. Levanta as mãos para cá, vamos abençoar os elementos. Pai, aqui está o pão e o vinho, o germe do trigo, o suco da uva, agora o corpo e o sangue de Jesus, a lembrança da medida perfeita, porque só um verdadeiro amigo daria a própria vida pelos seus amigos, e Tu és a medida perfeita para nós, Pai. Isso em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos fazer 2 filas únicas. Quem for cear, quem não for pode ficar sentado. Lembrei da canção, Cristo é o retrato de Deus. O que foi feito antecedeu primeiro, antes do nascer, fez justiça em si morreu, supremacia e trono são Glória a Deus. Aleluia. Lembrei da canção, Cristo é o retrato de Deus. O que foi feito antecedeu primeiro, antes do nascer, fez justiça em si morreu, supremacia e trono são Deus. E aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou Cristo em suas linhas de amor. E agora o homem feito eu pode no homem ver a Deus, ter paz e ver a
E aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou Cristo em suas linhas de amor. E agora o homem feito eu pode no homem ver a Deus, ter paz, viver, andar e ser, me fez amigo em seu viver. Paz com Deus, paz com Deus, nós temos 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 paz com Deus, paz com Deus. Na noite que ele foi traído, eu acho que só essa meditação diria tudo. A medida do comportamento dele. A noite que ele foi traído, ele partiu o pão. E ele partiu com o traidor. E ele molhou o pão na mesma tigela dele. E não negou o direito da sua presença. Ele disse: esse é o meu corpo, que é dado por vós e por todos os homens para remissão dos pecados. Façam isso em memória de mim. Dê graças a Deus. Pode comer. Semelhantemente, ele tomou o cálice. Levante o cálice, dê graças a Deus. E disse: esse é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que é derramado por vós e por todos os homens, pela remissão dos pecados. Façam isso, conscientes, em memória de mim. Pode tomar. O sangue é suficiente, na medida certa, para curar qualquer enfermidade. Você sabia disso? A medida perfeita do perdão cura qualquer enfermidade. Mas como também do lado contrário, sem o perdão, Paulo declara: é por isso que muitos de vocês andam doentes. E alguns até dormem. Mas nós escolhemos a medida perfeita do perdão, e nela viveremos, porque Cristo assim nos ensinou. A igreja diga: levante suas mãos e adore e diga: Senhor, Tu és santo, Senhor. Santo é o Teu nome, Deus, acima de todas as coisas. Santo é o Teu nome, Senhor, porque nós Te exaltamos e reconhecemos a Tua santidade. E diante daquilo que o Senhor fez por nós, nada nem ninguém é capaz de ceifar a adoração dos nossos lábios. Santo, santo, santo é o Senhor, e adorado no templo, dono de todo louvor. Aleluia. Levante suas mãos, diga: Senhor, eu Te adoro em espírito e em verdade.
E diante de tudo aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, nós te agradecemos por esse momento tão lindo e tão maravilhoso, Senhor. Eu abençoo vocês no amor do Pai, na graça do Filho e nas doces consolações do Divino Espírito Santo de Deus. A igreja diga amém. Dá um abraço no teu irmão, dá a paz do Senhor para ele. Isso. Isso, dá abraço a ele, dá a paz, Senhor.